palavra de hoje vai requer muita atenção de parte de vocês, porque vai ter muita Bíblia. Vamos estudar a palavra. Quem não tem Bíblia, senta alguém que tem Bíblia. Aqui nós temos uma Bíblia, aqui também o pastor vai estar. E vamos começar com uma coisa bem forte. Quem conhece os caminhos? Quem tem promessa? Quem tem promessa de Deus para a vida? Você sabe as promessas que você tem? Quem Deus prometeu alguma coisa? Quem sabe porque sabe que Deus te prometeu algo? Amém? Todos nós temos promessas. Por isso eu quero que nós começamos agora falando delas. Jó 42, 2. Jó 42, 2, que foi o slogan da nossa vida durante tantos anos. 2. Ô, glória, vê? Profeta. Jó 42, 2. Amém? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. De novo. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Agora fecha o olho, você que tem promessa. Põe a mão no seu coração e fala para você mesmo, como se você estivesse ministrando a você mesmo. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha o eco. Alô? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Na minha vida, na tua vida, os planos de Deus, as promessas do Senhor vai se cumprir. Não adianta se esconder, não adianta sentar atrás, não adianta entrar na caverna, não adianta sair do altar, não adianta procurar um trabalho, não adianta fazer mimimi, não adianta, porque se o Senhor te chamou para um propósito, Ele vai cumprir. E nessa noite eu quero dizer para vocês, tem muita gente que está fora do propósito, tem muita gente que está fora do propósito de Deus e diz, mas como vai cumprir? Meu irmão, Ele vai cumprir quando você estiver dentro do propósito. Ah, mas como eu estou dentro do propósito de Deus? Como eu vou saber quando eu estou dentro do propósito de Deus? Aí que entra uma parte muito importante, para você saber se você está dentro do propósito de Deus, dentro do rio de Deus, dentro desse caminho do cumprimento da tua promessa para você. Aí você precisa muito de ter muita atenção, porque a palavra diz, ouve o que o Espírito diz à igreja. Ó tu que dormes, desperta-te e escuta o que o Espírito diz à igreja. Então, se Deus cumprirá todos os seus planos e toda palavra e toda promessa, mas se você não está dentro da vontade de Deus, você não está dentro do processo do cumprimento da palavra, e aí você diz, o Senhor está tardando. E aí o que acontece? O mundo fala, Ele não está demorando, Ele está caprichando. Mentira do inferno. O Senhor não tarda nem adianta, Ele tem o tempo perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito, Ele não precisa caprichar. Ele é perfeito. Ele vai chegar na hora certa.
mas é como se a gente estivesse caminhando numa estrada. Vocês sabem que antes os crentes eram chamados do caminho? Não eram cristãos, eram os do caminho. Por quê? Porque eles viviam caminhando. Água parada, meu filho, apodrece. O crente parado se atrofia. A fé sem obras é morta. O crente que não ora se destrói. Você sabe, meu irmão, que uma vez eu estava perguntando para o meu... Eu tenho um tio que ele é pai de santo. Ele é santeiro. Eu estava em dúvida por uma pessoa que estava na igreja. Eu falei, vou perguntar, ver o que ele diz. Eu mostrei uma foto, falei... o que você acha dessa pessoa? Aí ele falou assim, essa é macumbeira. Sabia. Mas ele me falou um negócio importante, que é o que eu quero falar para vocês agora. Ele falou, fala para o seu povo, ele sabe que eu sou pastor, que os que são macumbeiros estão deixando de ser macumbeiro e virando crente, que sejam crentes de verdade. Porque se ficar brincando de ser crente, o mesmo Satanás vai arrastar eles no chão. Os que deixam de ser macumbeiro, que sejam crentes de verdade. Porque se ficar brincando, vão arrastar pelo chão. Ele falou alguma coisa nova? Não. Ele falou o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é, nós temos que andar no caminho que leva ao céu. Porque se a gente está com um pé aqui, um pé na direita, um pé na esquerda, o que vai acontecer? Nós fomos vulneráveis, sujeitos a paixões. Por isso a palavra diz que é reforçar os joelhos, reforçar a oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu irmão, como saber as promessas de Deus? Às vezes você é novo convertido, às vezes você já é um velho convertido, mas está esperando e fala, pastora, não acontece nada na minha vida, não acontece nada novo, eu tenho chamado para servir, eu tenho chamado para pregar, eu tenho chamado para ir às nações, mas o Senhor ainda não envia as nações. O que está acontecendo comigo, pastora? Por que eu não acerto? Eu oro, eu jejuo, mas nada acontece. E essa noite eu quero dizer para você que os pensamentos de Deus são maiores que o seu. E a promessa de Deus também é maior do que a tua. Mas você é a única pessoa que pode atrasar, porque Deus não atrasa. Você pode atrasar, Deus não atrasa. Você é o que pode detener a mão de Deus, Ele não detém. Olha, abre aí sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. De novo, lê de novo esse versículo com todo o seu coração. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você está esperando? Se eu tenho um chamado, se eu tenho fé, as coisas não estão acontecendo, mas o Senhor falou que sabe os pensamentos que tem por nós, que não são pensamentos de mal, mas sim de paz, para dar-vos o fim que esperais. Se você tem todas essas palavras, o que está acontecendo com a igreja de Cristo?
O que está acontecendo com o povo de Deus que está esperando as promessas, o cumprimento da palavra, e essa palavra não chega. Falei, Senhor, como eu explico para o povo? Os que estão muito tempo cansados de esperar. Tem gente que está cansada de esperar um casamento, outros cansados de esperar um trabalho, outros cansados de esperar essa dor no coração que não passa, outros que estão quebrados por dentro e não conseguem colar. Falei, Senhor, o que eu digo para os seus filhos que estão esperando, que sabem que os pensamentos contigo são pensamentos de bem, que sabem das promessas do Senhor, mas nada acontece. E o Senhor me diz: os que me amam obedecem a minha palavra. Os que me amam obedecem a minha palavra. Pedro, você me ama, diz o Senhor. Eu te amo, gente. Pedro, você me ama. Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Os que amam o Senhor, os que amam os seus desígnios, os que amam os seus propósitos, estão buscando a face de Deus, estão buscando esse caminho que leva ao cumprimento da palavra. Então, se a palavra não cumpriu na tua vida, meu irmão, não é porque o Senhor tardou, não é porque o Senhor está caprichando, não é porque o Senhor te esqueceu, é porque talvez você não está buscando, talvez você não está no caminho, ou às vezes você está até no caminho, andando do lado de Jesus, mas não está reconhecendo que é Jesus que está falando, não está reconhecendo o poder de Deus. Você pode estar até no caminho de Emaús, andando com Jesus e pensando que Ele é uma pessoa comum, e falando até mal. Sabe aquele cara lá? Senhor, sabe aquela pastorinha lá que veio de fora? Ah, aquela pastora, eu não gosto dela não. Ah, aquele irmãozinho também não gosto dela não. Pois o Senhor fala essa noite: se você não reconhece o que um pastor, o que um servo de Deus carrega, você não vai conseguir sair adiante. Porque é necessário, até para Jesus, Ele colocou na palavra, é necessário, pega esse versículo, pastor, para colocar aqui, que os que se acercam a Ele, saibam, acreditem que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se até para Deus é necessário que os que se acercam a Ele creiam que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode transformar a sua vida, que Ele pode te levar rumo ao propósito. Hebreus 11:6. Põe aí. Se a palavra diz isso, imagine, você está andando do lado de alguém que carrega o reino, que carrega teu milagre, alguém que pode te ajudar a ir em rumo ao propósito que Deus fez para você. Porque, meu irmão, ninguém faz nada sozinho nessa terra. Quando Jeová teve um plano, o Pai: eu vou mandar meu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Ele fez, meu irmão? Ele não mandou baixar um anjo e baixar Jesus aqui. Ou Ele mandou? O que fez o Pai? Escolheu entre as mulheres alguém que tinha o coração correto diante de Deus. Ah, mas ela era pecadora. Era. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ela era bem-aventurada, sim, mas também era pecadora.
Porque onde o pecado sobreabundou a graça. Mas ela tinha o coração correto, porque a palavra e as escrituras também diz: se alguém falar que não pecou, chamará a Cristo de mentiroso, porque todos pecamos. Maria não era uma anja do céu que não havia pecado, era uma menina que andava pela terra, que podia ter cometido alguns erros, mas o coração dela era correto diante de Deus. Quando o Senhor vem para Davi e fala: ele é um homem conforme o meu coração, quer dizer o quê? Davi pecou? Davi não pecou? E como Davi era conforme o coração de Deus? Porque o coração dele era correto. Ele pecava, mas ele também se ajoelhava e arrependia. O coração correto diante de Deus não é aquele que não tem pecado, não é aquele que é perfeito, porque a própria Escritura diz que só tem um perfeito. Nós não somos perfeitos. E Deus não está buscando a perfeição nossa. Ele está nos buscando um coração correto. Porque ninguém faz nada sozinho. O próprio Jeová falou: para ter legalidade de meu filho, ele tem que sair de um útero. E buscou alguém na terra, uma mulher com coração perfeito, que seja pura nos seus pensamentos. E encontrou uma agraciada, uma menina agraciada, que estava disposta a fazer a vontade do Pai. Quando a gente vê a história da Maria, nós começamos a pensar: gente, o que ela passou? Naquele tempo apedrejavam as mulheres. Ela estava correndo risco de vida, mas ela preferiu correr risco de vida, mas fazer a vontade do Pai. E quando o Senhor escolheu aquele útero, Ele escolhe o útero, mas não se mistura com o útero, porque não precisou de um homem. Foi um milagre, através de uma virgem. Um milagre, o Emanuel, o Salvador. Mas ele nasceu do útero. Ele precisou que uma mulher se põe de quatro e empurre para que ele nasça. E nasceu da carne, porque do Espírito ele já era desde o princípio do mundo. Ele é o Verbo que se fez carne. Então, partindo desse princípio, desse raciocínio, ninguém faz nada sozinho. Você precisa de mim, eu preciso de você, e nós juntos somos mais fortes. Por isso tem até aquela música: você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem pensar, sem correr, sem vacilar, sem beber, sem chorar, sem vacilar. Oh, glória, aleluia. Então, irmãos, olhem, irmãos, isso quer dizer que ninguém faz nada sozinho. E se você está buscando o propósito da tua vida, o chamamento, o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, sempre nós vamos precisar de uma orientação de um pastor, uma orientação, alguém que ore por você, alguém que empurre para você nascer. Irmãos, todo mundo que está aqui na igreja é resultado de oração de alguém. Foi alguém que orou por mim,
foi alguém que orou por você. Alguém orou por você, ficou grávido dessa promessa e dessa palavra. Alguém carregou com o peso da promessa. Alguém andou assim, ó. Não, ele vai nascer. Ele vai nascer do Espírito. Ele vai nascer do Espírito. Eu creio, eu creio, eu creio. E aí quando a barriga começa a nascer, a crescer, a barriga começa a crescer, você começa a ver. Realmente tem uma palavra, realmente tem um propósito, realmente tem algo para mim lá dentro. E você começa a acreditar. E você começa a ser a pessoa seguir orando, e orando, e orando, até que essa mulher de oração para, e ele vai nascer. E nós pastores somos parteiros. Nós pastores somos parteiros. Nós viemos e parimos cada um de vocês. E somos parteiros do Espírito. Porque é necessário que você nasça da água e do Espírito. Porque se você não nasce da água e do Espírito, você fica frente a frente com a palavra, frente a frente com o reino, frente a frente com o propósito, e isso não se conclui na tua vida. Porque você nasceu, eu já sou crente, crente até o diabo é. Crente até o diabo é. É necessário que esse reino esteja dentro de você. É necessário que o Espírito de Deus esteja dentro de você. Ali, querendo. O querer e o fazer. O que diz o Senhor? Eu dou o querer e o fazer. É Ele que dá. Mas se você só estiver de frente, vem cá, amor. Vamos fazer o que eu fui lá. Mas se você só estiver de frente, você está de frente com a promessa, você está de frente com o reino, e você fica toreando o reino e não entra nele. Mas eu já creio, eu creio que ele está aqui, eu creio que ele é o reino, mas eu não entro nele. É necessário que o reino de Deus entre dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que Ele está em nós, sobre nós, mas Ele atua através de nós. É necessário que uma voz profética fale, vem. É necessário que uma mãe profética fale, eu te puxo. Você não está conseguindo? Eu te puxo. Você não está conseguindo, meu filho? Sozinho, você não está conseguindo? Eu te empurro, eu te puxo, eu te faço nascer. Eu te faço nascer. Pelas minhas orações, pelas minhas intercessões, eu te faço nascer do Espírito. É necessário que esse reino venha impetuosamente, porque o reino de Deus sofre violência, e só os violentos arrebatam. Quando você está parindo, ele vem aquela força com violência. E se você falar, para um pouquinho, eu vou tomar uma água, o menino não vai parar. Se seu útero está contraindo, quem é mãe sabe. Se seu útero está contraindo e o menino está aqui, a cabecinha já está aparecendo, e você fala, espera um pouquinho, eu vou tomar uma água, eu vou ver um filme. O que acontece? Essa criança morre dentro de você. Porque quando você já está com dor de parto, quando você já está parindo, você não pode retroceder. Porque nós não somos os que retrocedem, diz o Senhor. Aqueles que põem a mão no arado e olham para trás, não é digno do meu reino. E não vamos retroceder até que venha o cumprimento da palavra para essa igreja, reino em movimento. Porque bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Senhor fez eu lembrar dessa palavra, porque quando nós estávamos no Equador, 2008, abrimos Peniel, Equador, e colocamos esse lema: sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Era visão de Deus, sonho de Deus, Peniel, Equador. Jó 42:2.
E desde 2008 estamos andando sobre essa palavra sem retrocesso. E os que pensam que somos neófitos, que não sabemos o que estão fazendo, estão enganados. Temos desde 2008 de treinamento. Fomos treinados e adestrados para parir. Fomos treinados e adestrados para empurrar você a um rumo, ao propósito de Deus na tua vida. Só vai ficar para trás quem quiser. Porque quem quiser andar no reino, quem quiser andar no cumprimento da palavra, vai ter que se apegar a nós e vambora. Vambora. Assim, ó, vem cá, moto, vem cá. Assim, ó, nós vamos andar assim, ó. Quem quiser andar com a gente é aqui, ó. É apertado, é junto, é ombro com ombro. É aqui, ó. Porque João comia do prato de Jesus. Ele estava do lado. Ele sentia o coração do Deus ali, do rei. Ele estava do ladinho. E se você quiser que o seu propósito, se você quiser ir rumo ao teu propósito, você vai ter que buscar, e você vai ter que encontrar aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, para poder te parir no reino, para poder te ajudar a andar no reino, e aí ela começa como uma mãe, já pariu? Vem cá, filhinho, vou te ensinar. Vou primeiro te dar a papinha. Vou primeiro te dar o leitinho. Né, meu filhinho? Acabei de parir, acabou de nascer. Mas vai chegar um momento que vai ser a hora de comer mesmo uma boa feijoada. Vai ser a hora de comer. E essa criança vai crescer. E você vai pegar ela pela mão assim. E vai falar, agora vamos gatinhar. Mas agora é tempo de andar. E eu digo para essa igreja, em nome de Jesus, profeticamente, é tempo de andar rumo ao propósito. Acabou o tempo de leite. Acabou o tempo de criança, de neófito. É tempo de nós começarmos a ver a Cristo andar bem reto, bem posto, assim em rumo ao chamamento. É a hora de nós parecermos cada vez a Ele. Olha, os discípulos pareciam tanto com Jesus. Os discípulos pareciam tanto com Jesus, que quando Judas foi trair ele falou assim, como eu vou reconhecer? Como eu vou reconhecer se todos são iguais? Aí ele falou, eu darei um beijo para você saber quem ele é. Eu darei um beijo para você ver quem ele é. É necessário que você se pareça com um discípulo de Jesus. É necessário que a sua vida seja como um discípulo de Jesus. Levanta-te, anda reto, caminhe rumo ao propósito. Faz como o apóstolo Paulo nos ensinou. Eu sigo em frente ao alvo, deixando atrás as coisas passadas, e vou andando firmemente ao alvo, porque só assim você vai ver as promessas de Deus cumprir na sua vida. Porque até Jesus foi necessário que ele cresça e tenha madurez para andar dentro dos propósitos. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas chegou o tempo que eu deixei para trás as coisas de menino, diz o Senhor, e andei como um homem perfeito. É tempo de crescer, reino em movimento. É tempo de crescer. O pastor falou, acabou o tempo, é um novo tempo. Assim como o Senhor anda com tempos e tempos, propósito em propósito, há tempo de crescer. Esse é o tempo que o Senhor fez. Desde a fundação do mundo você foi preparada para esse tempo. Mas se eu já tive esse pensamento, você acha que não? Nos anos 80, os anos do avivamento no Brasil, eu às vezes pensava, Senhor, se eu tivesse nessa época, nesse tempo. E o Senhor me falou, esse é o seu
tempo. É agora o seu tempo. Apegue-se a uma pessoa que ore mais que você, que creia mais que você, uma pessoa que te olha e vê a realização de Deus na sua vida. Você tem que andar com gente que crê mais que você. Os experimentados, nós estamos em busca, porque a palavra nos diz: vocês mulheres mais velhas, ensine as mais novas a como cuidar da tua casa, como amar teu marido. O Senhor sempre nos ensinou com exemplo, através de pessoas, e é esse exemplo que nós precisamos. Assim como eu preciso andar com o meu pastor, você precisa andar com o seu pastor. Glória a Deus, quem dá um glória? Porque cada vez que você ceia, meu irmão, você está lembrando do pacto que Ele fez contigo. Nova aliança, novo pacto. Cada vez que você ceia, você fala: eu sou seu, Jesus. Mas não adianta depois que você ceiar, você levantar e você vai falar: vai fazer conforme eu quero. E quando eu estava lendo as cartas de Tiago, hoje eu estudei Tiago 5 capítulos, e o Senhor, e ele começa a carta assim: eu, Tiago, escravo de Cristo. E você sabe que nós, quando fomos ungidos como bispos, nós temos que deitar no chão, com os braços abertos, e render tudo ao Senhor. Quando você deita no chão com os braços abertos, você está dizendo: eis-me aqui, não tem nada que segure, porque os firmamentos da minha perna tem que ser Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. É Ele que te mantém em pé. E quando você se rende totalmente a Ele, e você faz a declaração, o bispo te guia a fazer a declaração: a partir de agora, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é os meus desígnios, não é o meu propósito, e sim o seu. E se estamos aflitos, e se estamos passando tribulações, o apóstolo Tiago fala: sabe o que? Bem-aventurado tu és, porque está sofrendo as aflições de Cristo. É as aflições de estar servindo ao propósito, porque você tem que ter as marcas de Cristo. É no seu caminhar, é quando alguém te vê na rua e falar: essa pastora tem as marcas de Cristo, essa pastora é aprovada, essa pastora passou para isso, mas ninguém derrubou, de pé ela está, porque ela não está caminhando sobre o seu entendimento, ela não está caminhando sobre o seu propósito, mas ela está caminhando no propósito de Cristo, parindo hijos para Cristo, fazendo trabalho para Cristo. Senhor, aqui tem uma parteira, papai, aqui tem uma parteira, papai. Eu quero parir hijos para ti, Senhor, filhos para ti, Senhor. Usa-me a mim, usa minhas mãos, usa minhas orações, Senhor. Essa é a vontade do Pai para todo mundo, essa é a vontade de Deus. Caminhamos em rumo ao propósito, à palavra, e é só aí que você vai conseguir o gozo, essa paz que sobrepassa todo entendimento. Está caindo o céu, você está cheio de dívida, irmão brigado com o irmão, está tudo ventaval, mas você está caminhando sobre as palavras de Deus. Você está caminhando sobre o propósito do Pai. E o Pai vem e te fala: minha filha,
Vou te dar uma alegria, porque você está caminhando a minha palavra, porque você não desistiu. Vem cá, eu te levo do meu braço, eu te levo para o melhor. Vem cá que eu vou te contar meus segredos, eu vou te contar minhas revelações, porque a palavra diz que Ele revela para quem Ele quer. Ele revela para quem Ele quer. E se você quiser a revelação, você vai ter que andar juntinho. Oh, quando você lê 1 João, quando você lê 1 João, não é como você lê Mateus, não é como você lê Lucas na Bíblia, mas quando você lê 1 João, ah, meu Deus, no seminário fizeram a gente ler em grego. Eu lembro que todo mundo começou a chorar. E quando começou a chorar, e no princípio Ele era o verbo, oh, Ele era o Logos, e Ele já estava. Quando você lê 1 João, que Ele se manifesta daquele jeito, você começa a ver, oh, o Senhor tinha 12, mas dos 12 Ele tinha 4, e dos 4 Ele tinha 1, que Ele revelou seu coração. O que você quer? Você quer caminhar sobre as águas? Ou você quer entrar nas revelações profundas? Será que você quer ficar lá, no raso? Será que basta para você participar de uma igreja? Porque, meu irmão, se você não refrear a tua língua, e você não começar a se moldar, você não vai ver nada. Você não vai ver nada. Porque nós precisamos ter a marca dos discípulos. E se nós não temos as marcas dos discípulos, nós não podemos aprofundizar. Oh, lá no Equador tem um dito que diz: tem que ser e parecer. Será que você só está parecendo ser crente? E na verdade você é uma víbora por dentro? O que você é diante de Deus? Você é um filho de verdade? Você quer se profundizar? Você quer realizar o propósito? Porque muitas vezes a gente fala o propósito, aí Jesus fala assim: para cumprir o propósito você tem que pedir perdão. Aí você fala: não, Senhor, até aqui eu vou, mas para lá eu não vou. Aí é o assunto que faz a fala, até o pastor Cláudio Duarte, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós queremos pedir perdão. Não importa para quem seja, não importa a minha razão, importa a palavra de Deus, o que está escrito aqui. Humilhai-vos na presença de Deus, é isso que vamos fazer. Perdoar para ser perdoado, é isso que vamos fazer. Senhor, o que é preciso fazer, eu farei. Eis-me aqui, o que é preciso fazer, eu farei, para ter as marcas de Cristo, para poder andar sobre essa terra com o chamado, para cumprir o propósito. Eu farei o que for preciso. Quem vai fazer o que for preciso com nós? Quem vai fazer o que for preciso por nós? Esse é um chamado para toda a igreja. Nós estamos num novo tempo. E esse novo tempo é tempo de crescer. Vou até mandar fazer um cartaz aí. É tempo de crescer. De crescer em graça, em favor, em união, de crescer na palavra de Deus. Quem quiser ir com nós estamos cheios. Viemos recarregados. Foi mão de pastor, de profeta, de tudo que nos ungiu. Nós estamos cheios de Deus. E queremos seguir em rumo ao alvo, deixando para trás as coisas que passaram e fazendo o que tem que ser necessário para poder viver como discípulo de Cristo sobre essa terra. Aí vai se cumprir o que diz Jó 42, 2: porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Como frustrará o plano de um servo, de um discípulo que faz a vontade de Deus? Não pode ser frustrado. Só nós podemos frustrar os planos de Deus. Nós às vezes somos nossos pior inimigo. Ah, não é o diabo não, é o seu orgulho. Não é diabo não. É você que pensa que pode fazer as coisas melhor que os outros. Não. Muitas vezes nós que paramos a obra. O Senhor está ali de braço aberto dizendo: vem, filho amado, vem. Não queira parar a obra de Deus na sua vida. Não pare a obra de Deus na sua vida. O que Ele começou, aquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel. Vamos levantar, meus irmãos, vamos orar. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel. Não seja seu maior inimigo. Não atrapalhe, não atrofie a obra de Deus. Não faz essa obra de Deus demorar mais do que a conta. Oh, entregue-se ao Senhor. Se o Senhor está te dizendo hoje, deixa aqui no altar todo o seu orgulho, todo o seu pecado. Se o Senhor está te dizendo hoje, entregue-se a Ele. Melhor é cair na mão do Deus Altíssimo do que cair na mão do inimigo. Porque Ele é um Pai amoroso, Ele corrige, Ele ama, Ele abraça. Fechem seus olhos. Vamos orar. Isso. Bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós.